Mais uma semana que estamos juntos, pela graça de Deus, gratos a Ele por tudo aquilo que nós recebemos ao longo da semana. Se calhar algum coração um bocadinho mais cansado ou mais triste, mas ainda bem que está connosco, porque à volta da palavra de Deus poderemos encontrar sempre a esperança e o alento que precisamos para a nossa vida e para aqueles que nós mais amamos, aqueles que estão mais perto de nós, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, que se por um lado é verdade, são eles a razão da nossa felicidade, muitas vezes também é aí que nós encontramos os nossos maiores desafios. Mas estamos aqui, não desanimando, mais uma semana juntos, na presença e na companhia do meu marido. Obrigada, Paulo, por estares aqui também. E como sempre e habitualmente, vamos, antes de abrir a palavra de Deus e antes de estudar, fazer uma prece ao Senhor. Vamos então orar. Querido Deus e nosso amado Pai, obrigada por estes momentos que nos permites uma vez mais podermos estar aqui reunidos. Obrigada pela presença destes amigos, mulheres, homens, jovens que sintonizaram este programa. Tu sabes as nossas necessidades, sabes aquilo que precisamos e sabes que todos nós, no fundo do nosso coração, almejamos a felicidade, a alegria para cada dia. E tu próprio a prometeste, mas ajuda-nos a compreender que ela só é possível quando estivermos debaixo do teu conselho e da tua orientação. Amém. Torna-nos humildes para aceitar a tua palavra, agradecer-te por todas as bênçãos. Fica connosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nesta semana nós temos um estudo bastante interessante, já agora, e começando o estudo desta semana, se por vezes tiver desejo em poder adquirir um manual de estudo, que é este que nós usamos, que estamos a usar ao longo destes 3 meses, sobre a temática da família, entre em contacto connosco, nos contactos que estão aí a passar no seu televisor ou no seu computador, e teremos muito gosto realmente em fazer-lhe chegar este mesmo manual de estudo. E esta semana, como estudo, nós temos um tópico e um tema que já abordamos numa outra lição muito superficialmente, mas que esta semana é um bocadinho mais aprofundado. Sempre que nós falamos sobre a temática da sexualidade, vem sempre ao meu pensamento esta questão que é a realidade. Houve tempos na sociedade, e eu penso no tempo dos meus avós, dos bisavós, em que a questão da sexualidade era um tabu, portanto havia muita ignorância, havia um desconhecimento quase completo desta questão que faz parte do ser humano, que é a sexualidade, mas hoje também estamos a viver no outro extremo, ou seja, em que a sociedade também dá a entender ou faz certos ensinamentos da questão da sexualidade que acaba por ser tão negativo como eram os tempos outrora dos tempos de tabu, em que numa sociedade não há limites, não há regras, não há orientações e o jovem ou o casal acaba por sofrer em consequência disso mesmo. Tanto que, em tempos passados, este livro, que semana passada falávamos sobre Provérbios, esta semana falamos sobre o Cântico dos Cânticos, a Cantares de Salomão, é um livro 100% de sensualidade, de agrado, de prazer, de alegria, nesta vertente criada também pelo próprio Deus. Claro. Eu uma vez li que os antigos rabinos aconselhavam que este livro não poderia ser lido senão a partir dos 30 anos. Provavelmente porque eles não queriam que... Antes do tempo, portanto, pudessem, digamos, despertar para estes prazeres, não é? Do romantismo, exato, da sensualidade, da sexualidade. O que é certo é uma coisa, os autores, aliás, são um casal, logo aqui na introdução desta lição dizem muito bem que, portanto, ao contrário do que se pensa, a Bíblia não é contra o sexo. Exato. E nem poderia ser, claro, porque o sexo é de criação divina. Exato. Agora, o que é que a Bíblia é contra? É toda a perversão sexual, porque infelizmente o que é que o inimigo fez? Pegou em algo maravilhoso que Deus criou e quis distorcer. Por exemplo, uma vez eu li que dos melhores sumos de fruta que há, o melhor de todos é o sumo de uva. Pois bem, Satanás pegou no melhor sumo de frutas e usou esse para fazer dele o pior, introduzindo, portanto, o álcool através da fermentação, e nós sabemos as consequências negativas que dá para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde familiar,
o alcoolismo, não é? Portanto, o que é que o diabo normalmente faz? Pega numa coisa muito boa e transforma numa coisa péssima. Fez com o sumo de uva, faz com a sexualidade igualmente. É uma coisa excelente, ótima, e o diabo pegou naquilo que é excelente, ótimo, e pensou assim, pois bem, eu vou fazer disto e vou distorcer isto tudo. E é o que ele tem feito. E não é só dos nossos dias, sempre foi, no passado também foi assim. E é interessante nós percebermos que quando nós falamos da bênção que é a sexualidade e que realmente é uma alegria, é um prazer muito grande entre marido e esposa, às vezes, mesmo na questão da infidelidade conjugal ou então da sexualidade antes do casamento precoce, ficam muito admirados porque é que as consequências não foram a tal bênção e o tal extraordinário prazer e maravilha daquilo que ouvem dizer que é. Mas o que ouvimos dizer que é num contexto muito específico. Exatamente. Ou seja, a sexualidade no casamento foi criada para um momento muito específico, que é o casamento, em que ele aí sim, quando é vivido, quando é preservado, quando é estimado, quando é cuidado da forma certa, será exatamente essa alegria e esse prazer que Deus já almejou que fosse. Exatamente. Para o casamento. E no fundo Deus, ao colocar esses limites, longe de nos querer privar da utilização desse dom, Ele quer, pelo contrário, que nós tenhamos o máximo proveito desse dom que Ele criou. Exato. E Ele sabe que para tirarmos o máximo proveito, temos que respeitar esse enquadramento que Ele criou, que é exatamente o casamento. No entanto, estas questões de, muitas vezes, não ser bem compreendida, esta bênção que é a sexualidade no casamento, possa vir por tradição e por heranças de filosofias e ensinamentos, inclusive religiosos, que nos falam desta questão de quererem separar a alma, dizemos assim, a parte daquilo que é o do ser humano, do próprio corpo, e atribuir ao corpo tudo o que é de mal, tudo o que é de concupiscente, e como o ato sexual, a intimidade sexual, com certeza inevitavelmente está ligada ao físico, portanto a questão física, então é considerado como algo de negativo. Exato. Isto não tem nada de bíblico. Nada. Aliás, já há indicações de que logo nos primórdios da Igreja Cristã Primitiva, essa mentalidade que é conhecida como dualismo, que é, portanto, uma filosofia que considera o corpo humano um problema, ao passo que o espírito, isso é que é o ideal, não é? Portanto, há indícios de que esta filosofia errónea, portanto, o dualismo, já estivesse presente nos primórdios da Igreja Cristã Primitiva. Quando Paulo, por exemplo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu no capítulo 6 isto, versículo 15 em diante: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. E no versículo 16, Paulo enfatiza ainda mais: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Portanto, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Depois ele diz: fugi da impureza. É interessante o termo grego que ele utilizou e que foi traduzido para a língua portuguesa por impureza, é o termo porneia, de onde vem a palavra pornografia. Exato. Fugir da impureza, ou podemos dizer fugir da pornografia. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que é que Paulo estava aqui a dizer? Pois bem, uma vez que existia esta concepção do dualismo, então havia alguns crentes na igreja em Corinto que achavam que tudo o que fizessem com o corpo, isso não importava. O que importava era aquilo que alimentavam no seu espírito. O que fizessem com o corpo não tinha importância. E então pensarem que irem ter com uma prostituta, ter uma relação com uma prostituta, isso não é problema nenhum, desde que não se ligassem emocionalmente à prostituta, só se ligavam com o corpo, isso não era problema. E Paulo diz, não, tem problema, tem, porque isto é um todo, claro. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos com o corpo também tem importância, quer para o bem, quer para o mal. Neste caso era para o mal, não é? Porque eles achavam, alguns coríntios lá, membros da igreja de Corinto, achavam que não havia problema nenhum. E Paulo diz, não. Portanto, a concepção bíblica é aquilo que nós chamamos uma concepção holística, exato. Ou seja, que engloba todas as facetas do nosso ser, a faceta física, a psíquica, a espiritual, tudo. Portanto, e a parte física, obviamente, que não pode nem deve ser descurada. E a parte física é tão importante e é tão preciosa no próprio casamento, portanto, do marido e da esposa, que quando nós abrimos realmente este livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, até dá para corar, como costumamos dizer, porque realmente inspirado por Deus, porque só pode ser,
ser, porque Ele é o Criador daquilo que somos e a nível do nosso corpo, da nossa sexualidade, portanto somos o resultado dessa bênção de Deus, mas nós encontramos aqui a forma de palavras que são usadas, atributos que são usados, que fazem exclusivamente referência à parte física. Exatamente. Portanto, não estamos a falar de uma reunião de oração, de um momento de oração, mas todo ele em consequência desta bênção que é estar na presença de Deus, que Ele também criou exatamente isto que nós somos. Olha, Milo, antes de avançarmos um bocadinho mais na análise aqui do nosso livro, deixa-me dizer-te que eu achei muito bem os autores referirem-se a isso, que houve uma altura em que, talvez por pudor, muitos achavam que este livro só deveria ser interpretado do ponto de vista simbólico. Exato. Ou seja, o livro de Cantares havia-se apenas como uma forma, portanto, de simbolizar a relação do crente ou a relação da Igreja com Cristo. Bom, sem colocar de parte essa parte que eu acredito que também está, portanto, claramente referida no livro de Cantares Salomão, pois bem, não podemos simplesmente pôr, digamos, uma peneira à frente dos olhos e não ver que aqui o autor bíblico claramente se refere, portanto, à intimidade, à voluptuosidade, portanto, ao prazer físico que existe, que deve existir entre um homem e uma mulher no contexto do casamento, não é? E, portanto, aqui as palavras, claro que a linguagem usada aqui no livro é muitíssimo poética, não é? Exato. Claro, ele usou termos que nós hoje achamos graça, como, por exemplo, quando ele diz que os teus seios são como um rebanho de cabras, quer dizer, eu não vejo a ligação, mas pronto. Mas pronto, compreendo que o autor está a escrever isto e ele está tão arrebatado nos seus sentimentos que ele descreve, portanto, esta linguagem que acaba por ser uma linguagem belíssima, não é? O que é que isto mostra? Mostra que a sexualidade deve ser vivida nesse ambiente fantástico que é envolver todas as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quer dizer, nós ficamos tão apaixonados, o marido pela mulher e a mulher pelo marido, que até usamos estes termos Exato. que em si, de per si, não tinham significado nenhum, mas neste contexto sai aqui uma beleza poética, não é? E agora, como diz aqui na lição de domingo, e muito bem, o corpo humano é admirado ao longo de todo este texto sagrado. Exato. Portanto, há aqui dada uma ênfase. Por exemplo, eu gosto muito aqui no capítulo 4 deste livro, quando ele começa aqui a falar no versículo 1, como és formosa, querida minha, como és formosa. Depois ele fala, os teus olhos. Depois, mais à frente, ele fala os teus cabelos. Depois, versículo 2, são os teus dentes. E depois, mais à frente, no versículo 3, os teus lábios. Depois, as tuas faces, o teu pescoço. Versículo 5, os teus 2 seios. Ou seja, ele faz aqui uma série de descrição, começando em cima e indo para baixo, até que depois, no final do capítulo 4, está aqui o apogeu, digamos, da intimidade sexual, não é? E que coincide precisamente com o centro literário do livro de Cantares de Salomão. Eu acho que isto é de uma beleza extraordinária. E é interessante notarmos, e falamos disso, e quando conversamos com os jovens, no sentido de saberem aguardar, saber esperar esse momento, mas também dá isto a entender que o estarmos com alguém com quem não nos sintamos fisicamente atraídos também não é correto. Exatamente. Ou seja, quando há esse amor que vem da parte de Deus, esse amor engloba não só a questão, pronto, que gosto muito da forma dele pensar, de estar na vida, mas também nos sentimos atraídos mutuamente, um pelo outro. Daí o desejo de querermos estar juntos e de realmente nos unirmos no momento Porque se não houver essa componente... Ora bem, é aquilo que muitos praticam. Será muito insípido, mas não é? Mas hoje em dia, a questão é mesmo essa, é que a prática sexual acabou por passar a ser um momento na vida, não está englobada na tal questão holística. Sim. E é apenas uma prática. Exatamente. E isto não traz a bênção que Deus reservou à humanidade da própria sexualidade. Exatamente. Daí muitos amargos de boca e muitas consequências graves, porque não está a ser vivida no contexto que Deus almejava que fosse vivido. Achei muito interessante também, por exemplo, quando a escola, este livro nos faz referência nesta escola bíblica sobre aquilo que era usado como termo bíblico, essa intimidade sexual, é que Adão conheceu Eva, por exemplo, conhecer. Só esta palavra em si já implica
que há um compromisso, que há uma empatia mútua, que não foi um encontro do acaso, que muito hoje acontece, às vezes nem se sabe o nome, mas já se envolveram fisicamente um com o outro. Esta palavra, e Adão conheceu. Não foi só Adão, tem aqui outros Claro. exemplos que vinha nesta lição. E este termo achei muito interessante, e acho muito interessante. E é interessante que é esse mesmo termo que é usado depois em João 17,3, e os autores fazem referência, quando diz que, e a vida eterna é esta, que te conheçam. Exato, ou essa seja, intimidade. não é por acaso que há esta Ora comparação. bem, Ou seja, o nível de intimidade que nós devemos ter com Deus, claro, pela fé, porque não temos contacto físico com Deus, como os discípulos tiveram o privilégio de ter esse contacto visual, físico, Exato. com o mestre, que tocavam nele, Exato, etc. exato. Portanto, nós hoje só podemos ter um contacto, uma intimidade pela fé, mas essa intimidade pela fé não é menos real. Exato. Claro, não é visível, não é palpável, mas não é menos real. E, portanto, aquilo que o texto bíblico quer dizer é que o nível de intimidade que nós devemos ter com Deus é semelhante, não vou dizer igual, sim, mas claro. semelhante ao nível de intimidade que devemos ter com o nosso cônjuge. Até porque a Bíblia está cheia portanto, desta imagem Exato. de que a relação de Deus com a sua igreja é semelhante à relação Exato. conjugal do marido e, e que a sua ele esposa. pede que ela não seja infiel e que ele será Exatamente. fiel para sempre. Isto tem a ver... O paralelismo é perfeito. Exatamente. O paralelismo é perfeito. É interessante que na lição de quarta-feira vem-nos aqui esta referência sobre o amor no tempo certo. E já falámos um pouquinho sobre isso, de muitas vezes os jovens ficarem prejudicados nesta grande bênção que lhes está a ser concedida porque se precipitam nesta questão. E é maravilhosa a forma como aqui em Cânticos, o Cantar de Salomão, nós encontramos os irmãos desta Sulamita, portanto, que é a amada, portanto, deste apaixonado que está profundamente por ela. Seguramente Salomão, Que não é seguramente Salomão. E os irmãos estão muito preocupados com a sua mana, com a sua irmã. Nós encontramos isto no capítulo 8, não é? No capítulo 8. E em que eles fazem exatamente nos versículos 8 e 9, não é? Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida. Ou seja, aqui ela Ela ainda estava a pequenina. crescer, estava a crescer, mas eles já tinham uma preocupação. Exato. E a preocupação deles era, no versículo 9, se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-íamos com tábuas de cedro. E o que é que isto queria dizer? Queria dizer que eles almejavam que a sua maninha, consoante fosse crescendo e se tornando mulher, sabendo eles o poder como rapazes que têm exatamente o corpo de uma mulher, a sua formosura e tudo isso, mas que ela fosse um muro. Isto quer dizer o quê? No muro não passa ninguém. Que não passa ninguém, ou seja, que ela estava resguardada, que ela se guardava, se reservava apenas para um determinado momento, ao contrário, tinham eles muito medo de que ela fosse uma porta. Pela porta passa toda a gente. Toda a gente passa e toda a gente por lá vai passando. Mas, são dois termos muito fortes, mas que exatamente, representam, simbolizam duas realidades bem diferentes. Portanto, ou o muro, mas depois ela, quando atinge a maturidade, isso, no ela dá a 10, resposta. Ela diz, eu sou um muro. Isso, como que isso. a reivindicar, portanto, a pureza dela. A sua virgindade. Exatamente. E é interessante que numa sociedade em que nós estamos, em cada vez mais falar destes termos, por exemplo, ainda no outro dia falava com um casal de um jovem, em que esta mãe dizia que muitos dos colegas achavam estranho o facto de ele se estar a guardar para o casamento. Um jovem já adulto, e hoje em dia na sociedade realmente o que corre é que... mal visto. Não está, parece que é um anormal. Ou seja, porque hoje em dia, mesmo até sem um compromisso de casamento futuro, já há intimidade sexual. Sim. E infelizmente isto não está a trazer felicidade, pelo contrário, cada vez mais está a trazer essa infelicidade, não é? Por isso, o amor no tempo certo é algo de muito precioso. Portanto, a virgindade é um dom, é, portanto, algo que é altamente considerado na Palavra de Deus. E nós vimos, portanto, esse conceito no capítulo 8, mas no capítulo 4 e no versículo 12, aqui o esposo refere, jardim fechado és tu. Exato. Ora, o que é que isto quer dizer? Exato. É em linguagem simbólica, ele está aqui a dizer, portanto, que a sua querida era virgem. Exato. Minha irmã noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Exato. Portanto, isto é como disseste muito bem, isto hoje é desconsiderado, mas isto é um valor muito importante. Precioso. Milu, eu só ia voltar um bocadinho atrás, que eu queria aqui enfatizar um aspecto na lição de segunda-feira, que é, portanto, a questão da amizade. Muitas vezes os jovens hoje consideram que
não se sentem atraídos por imagina um rapaz não se sente muito atraído por uma rapariga que já conhece há muitos anos. Mas isto é falso. Isto é falso porque muitas vezes um namoro precedido de uma longa e bonita amizade, pois bem, pode dar bons fundamentos para um bom casamento. Exatamente. Lembras-te de um casal que conhecemos numa igreja onde eu estive, em que eles disseram que começaram a ser amigos aos 13 anos. Exato. Não começaram a namorar, eram amigos quando tinham os 13 anos, e depois, mais à frente, lá para os 18, 19, 20 anos, não me recordo, eles então casaram. E achavam que, ao longo de 50 e tal anos que já tinham de casados, ainda eram os mesmos amigos que tinham começado a ser. Isto é muito positivo. E isto, porque é que eu estou a dizer isto? Porque muitas vezes, nas igrejas, há jovens que são tão amigos uns dos outros e depois sentem a necessidade de irem buscar como namorado ou namorada alguém lá fora. Não, os amigos são os melhores, são os melhores que já se conhece, exatamente. Estamos mesmo no fim do tempo que tínhamos para hoje. Queria, no entanto, fazer referência a um dos aspectos que era importante referir na lição de quinta-feira. É verdade que se chamamos a atenção para que os jovens não tenham estes momentos antes do tempo, não quer dizer que o casamento também seja palco para tudo e não importa o quê. Claro. Ou seja, neste equilíbrio de Deus, nesta graça que vem da parte de Deus, tanto marido como esposa saber se iam respeitar e viver essa sexualidade para a honra de Deus e para o usufruto pessoal. E fica aqui esta tónica e, portanto, esta orientação que achei interessante. Foi um privilégio poder estar convosco mais uma semana. Estudem, vejam estes assuntos que são sem dúvida imprescindíveis e importantes e mais uma vez fica aqui os contactos, se precisarem de algum dos materiais que nós vamos falando, entrem em contacto connosco, teremos muito prazer em poder enviar-vos. Obrigada pela vossa companhia, um abraço e até à próxima semana.